A madrugada ainda era azul, quando o galo rompeu o escuro, com um canto curto, como quem confirma um acordo antigo. Heitor acordou antes do segundo verso, os pés procurando as botas junto da cama de madeira. A casa cheirava a café coado de véspera e a terra úmida, porque a noite garoou. Ele abriu a janela. A névoa repousava sobre as hortas como um lençol fino. As folhas de alface brilhavam com pontinhos d'água, alinhadas em fileiras que ele conhecia de olhos fechados. A rotina começou sem palavras. Heitor revisou a bomba de irrigação, conferiu válvulas, limpou o filtro com paciência. Recolheu ovos do galinheiro, checou as colmeias com distância respeitosa e, no galpão, separou as caixas tomate com o raco de boi. Rúcula, cheiro verde, abobrinha, pimentões, flores de abobrinha menos pequenos, só escolhidos cedo para não murcharem. Cada gesto parecia uma reza de quem conversa com a terra pelo toque no compasso certo, sem pressa, sem barulho. Na varanda, enquanto o café novo subia no bule, ele abriu o caderno de capa gasta. Ali anotava épocas de plantio, variações de pH do solo, clientes do bairro e do mercado municipal. Faltavam 2 semanas para a lua crescente, boa para a folha. Ele rabiscou setas, decidiu adubar mais um canteiro e pausou quando ouviu o portão de arame bater com o vento. Silêncio outra vez. A fazenda respirava sozinha, como se cada árvore soubesse a hora de inspirar. Heitor era um homem de poucas frases, e não por timidez. Aprendeu que no campo a fala não apressa chuva nem espanta a praga. O que resolve é observar. Observou que a goiabeira do canto atrai borboletas quando o sol ultrapassa o telhado do galpão, sinal de que as flores estão prontas para o trabalho das abelhas. Observou que a poeira da estrada anuncia o caminhão de leite muito antes do motor. E observou, no próprio peito, um espaço largo, o lugar onde se guarda a voz de outra pessoa. Faltava a voz ali. Quando o relógio marcou 6h30, ele empilhou as caixas no velho utilitário. Conferiu cada etiqueta, capricho que conquistou fregueses exigentes. Nome da variedade, data da colheita, do de lavar. A estrada até o mercado municipal era curta, mas suficiente para que o cheiro de terra fresca grudasse nas mãos. Ele gostava disso. O cheiro era prova de ofício, assinatura de quem planta e colhe com as próprias unhas. No caminho, a cidade acordava. Padarias acendiam fornos, ônibus riscavam as avenidas, estudantes atravessavam as faixas correndo. Heitor parou no semáforo, perto do rio, e pensou se deveria vender também para restaurantes. Alguns vizinhos já faziam isso, fechavam contratos, entregavam em horários combinados. A ideia esbarrava no incômodo que sentia em cozinhas profissionais. Aço brilhando, vozes rápidas, pedidos em linguagem própria. Preferia o mercado, onde as pessoas escolhem com calma, perguntam a origem, comentam receitas herdadas. Estacionou no pátio e seguiu pelo corredor do setor de orgânicos. Montou a banca com precisão. Verde escuro ao fundo, tons claros na frente, vermelho e amarelo nos cantos. Dispôs as flores de abobrinha por último, como quem coloca estrelas num céu doméstico. Às 7 em ponto, as primeiras clientes chegaram menos senhoras com sacolas de pano. Um pai empurrando o carrinho de bebê, moças de academia. Heitor sorriu, com um canto dos olhos. Respondeu aos cumprimentos com acenos. Pesou produtos, embrulhou maços de quiro verde em jornal reciclado. Entre um troco e outro, percebeu que ali estava menos só do que na fazenda e ainda assim sozinho de um jeito diferente. O burburinho do mercado aquecia a hora, mas esfriava assim que as pessoas iam embora. Faltava alguém para dividir o silêncio depois, quando o corpo voltava ao banco do carro e o dia recomeçava no caminho de terra. Ele conferiu as etiquetas mais uma vez, alinhou os tomates de maneira quase geométrica e bebeu um gole de água. O corredor lateral encheu-se de risadas e palavras que ele não usava. Caldo reduzido, mise en place, fermentação natural. O som veio firme, temperado de urgência e alegria. Heitor não levantou a cabeça imediatamente, mas algo nele se endireitou por dentro, como um tronco que busca o sol. Ajustou uma bandeja de rúcula, puxou ar fundo e, pela primeira vez naquela manhã, sentiu que o silêncio à sua volta estava pronto para aprender um novo sotaque. O corredor dos orgânicos parecia respirar por si quando ela entrou como brisa quente após a garoa. Camila vinha com um avental dobrado na bolsa e o cabelo preso de modo prático. Um lápis atrás da orelha para anotar ideias que surgiam entre uma banca e outra. O restaurante dela ficava a 15 minutos dali, numa esquina onde panelas cantavam a maiodéia
e velas acalmavam a noite. Mas era no mercado que se abastecia de inspiração. Caminhou, cumprimentando feirantes pelo nome, provando uma folha, cheirando um tomate, perguntando do solo e do manejo. A conversa com cada produtor era parte do ritual, aprender o que a terra conta por dentro dos alimentos. Camila acreditava que, se cozinhasse com pressa, o prato herdaria essa ansiedade. Por isso, no mercado, ela reduz a marcha, como panela em fogo mínimo. Quando dobrou para a ala do fundo, viu a banca desenhada com régua, verdes em camadas, vermelhos pulando aos olhos, flores de abobrinha como pequenas trombetas de sol. Aproximou-se, pegou uma rúcula, mordeu sem cerimônia, sentiu o amargo elegante, quase apimentado, sorriu. Aquilo era raro. Observou as etiquetas à mão, a data de colheita, as recomendações de lavagem. Capricho de quem planta pensando em quem vai comer, pensou. Bom dia menos disse, firme e leve. Quem cuida desse jardim aí? Heitor ergueu os olhos, o silêncio ainda morando nos ombros. Camila percebeu a reserva, mas não recuou. Sou Camila, chefe do pote de ferro, busco folhas que não desmaiem na frigideira, tomates com acidez viva e flores de abobrinha que aguentem recheio sem perder perfume. Parece que encontrei... Ele assentiu, pesou um maço, entregou o papel com o valor. Camila não pegou a sacola. Antes de comprar, uma proposta. Tenho fornecedores irregulares. Você mantém padrão? Colhe cedo? Faz rotação? Perguntou. Sem agressividade, só interesse. Colho antes do sol alto. Roto áreas. Evito empurrar terra. Além do que ela aceita menos, respondeu. Econômico. Ótimo. Hoje vou testar suas folhas num refogado com alho confitado e limão cravo. Se dar certo, fecho o fornecimento semanal. Posso passar no fim do dia com feedback menos de checando o miolo de um tomate coração de boi, Heitor hesitou. Restaurantes trazem horários rígidos, exigências, cidade demais. Camila percebeu. Não quero engessar sua rotina. O acordo pode seguir chuvas, lua, safra. Eu adapto o menu ao que o campo disser. Ofereceu, um brilho nos olhos. Ele colocou no balcão as flores de abobrinha mais firmes, como quem responde com um gesto. Camila cheirou. Havia frescor que lembrava hortas de infância. Trato feito, ela riscou, estendendo a mão. Posso tentar, apertando de leve. Camila riu, e o som pareceu temperar o corredor. Anotou no caderno. Rúcula viva. Tomate com nervo, flor íntegra, produtor, Heitor. Pagou, mas ficou. Quis saber da chuva da madrugada, do pH que ele anotava, da goiabeira que chama borboletas. Ele respondeu pouco. Ainda assim, contou que a lua crescente favoreceria folhas nas próximas semanas. Camila registrou. Menu verde na sexta. Antes de ir, tirou o lápis da orelha. Se puder, passe no pote de ferro ao meio-dia. Quero que prove seu trabalho na minha panela. A cozinha é pequena, mas o prato é grande de intenção. Heitor não prometeu. Mesmo assim, quando ela se afastou, o mercado pareceu reorganizar os ruídos ao redor da banca, como se os produtos esperassem a hora de virar receita. E, sem perceber, ele alinhou de novo os tomates, preparando-se para um fim de tarde com visita. O sol ainda mal havia se levantado quando o Heitor acomodou as caixas no banco traseiro do utilitário. A madrugada deixara a terra úmida, e o cheiro de orvalho grudava nas mãos. Lembrança. Colheu os tomates mais firmes, folhas de rúcula ainda frias da noite, e flores de abobrinha guardadas com cuidado. Não era apenas mais uma ida ao mercado. Desta vez, carregava uma promessa. O trânsito da manhã o irritava mais que as formigas nas raízes. Buzinas, pressa, olhares que não reparavam no outro. Ele preferia o silêncio dos galos. Mas a lembrança do sorriso de Camila e do jeito seguro como falava sobre sabores fez com que seguisse adiante, mesmo com o incômodo que a cidade trazia. É só uma entrega. Repetia, mas sabia que não era só isso. Havia uma curiosidade nova, um fio puxando-o para fora da rotina. Chegou ao restaurante pouco antes das 9. O pote de ferro ainda dormia. Cadeiras sobre as mesas, luzes apagadas, cheiro de limpeza fresca. Bateu a porta lateral e, após alguns segundos, Camila apareceu com o cabelo preso em coque alto, avental já manchado de farinha. Que pontualidade, disse ela, abrindo espaço. Pode entrar, a cozinha é sua amiga, prometo. Heitor entrou desconfiado. O espaço brilhava em aço e cerâmica, panelas penduradas, facas alinhadas como soldados. O ritmo era outro, mas havia ordem menos, e isso o acalmou. Ele deixou as caixas sobre uma bancada e abriu uma a uma. Camila observava com olhos de criança em feira. Olha essa rúcula! Exclamou.
pegando uma fresca, como se tivesse acabado de sair do canteiro. Saiu faz 2 horas, respondeu ele, quase sem perceber que sorria. Camila riu. Então vamos testar. Sente-se ali. Apontou para um banco perto do fogão. Ele hesitou, mas obedeceu. Enquanto ela cortava alho, aquecia azeite e batia claras para um recheio improvisado de flores de abobrinha. O som das panelas ecoava como música de outro idioma. Heitor observava atento, reparando que cada gesto dela tinha tanto respeito quanto o que ele dedicava ao solo. Esse prato vai para o cardápio de sexta menos, disse Camila, recheando uma flor com queijo fresco. Mas hoje você é o primeiro a provar. Minutos depois, colocou diante dele um prato simples. Rúcula salteada com alho confitado, tomates caramelizados no fundo e a flor dourada por cima. O aroma encheu a cozinha. Heitor respirou fundo antes da primeira garfada. O sabor explodiu menos amargo e fresco da rúcula, doce e ácido do tomate, delicadeza da flor. Era como se sua horta tivesse aprendido a cantar. Tá, diferente, disse, procurando palavra melhor. Diferente bom ou diferente ruim? Provocou ela, apoiando o queixo na mão. Ele limpou o prato em silêncio. Depois, sem olhar diretamente, murmurou. Bom, melhor que bom. Camila sorriu satisfeita, como quem recebe elogio maior que medalha. Então, fechemos nosso acordo. Entregas 3 vezes por semana. E se sobrar tempo, quero que venha provar. Sempre. Nada melhor que o produtor entender o destino do próprio trabalho. Heitor ajeitou a cadeira, tentando disfarçar o rubor. Posso tentar. O relógio da parede marcava 10 horas quando ele voltou para o carro. O coração, acostumado a bater no compasso da enxada, agora se atrapalhava. Pensou no jeito dela cortar tomates, na leveza do convite. No retrovisor, ainda viu o restaurante se afastando. E sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que o silêncio da fazenda teria companhia. No porta-luvas, guardou o recibo com a lista de entregas. Mas o que realmente levou consigo foi o sabor ainda na boca. O gosto de uma parceria que começava a germinar, temperada com algo que não cabia em contratos nem etiquetas. Algo que, sem saber, já o fazia querer voltar. Na segunda entrega da semana, o clima parecia menos tenso. O utilitário de Heitor já não chegava ao pote de ferro apenas como transporte de caixas. Havia no ar a expectativa de reencontro. Ele estacionou, carregou os produtos para dentro e encontrou a cozinha cheia de movimento, panelas chiando, ajudantes cortando legumes, temperos voando em punhados medidos pelo instinto. Camila, no centro de tudo, parecia reger uma orquestra. Dava instruções rápidas, provava caldos, corrigia cortes. Quando o viu, abriu um sorriso que iluminou a pressa da manhã. Nosso fazendeiro chegou, anunciou, e os auxiliares riram, curiosos. Heitor abaixou a cabeça, sem jeito, mas não pôde evitar um leve sorriso no canto da boca. Dessa vez, Camila separou uma caixa só para mostrar a ele. Tomates de cores variadas, verdes, laranjas e vermelhos. Quero criar um prato que conte sua história, com as fases do fruto. O que acha? Acho que tomate é tomate, respondeu ele. Mas cada cor é um temperamento, insistiu. Esse verdinho azedo é como uma juventude impaciente. Esse laranja, mais suave, lembra meia-idade, segura. E o vermelho maduro. Camila segurou o fruto contra a luz. Menos é paixão declarada. Heitor riu, curto, mas genuíno. Nunca pensei que tomate tivesse biografia. Pois tem, e você vai provar, retrucou, já cortando em fatias finas. Preparou uma salada simples, temperada com azeite e flor de sal. Sentaram-se num canto da cozinha, dividindo o prato improvisado. Heitor mastigou devagar, atento às diferenças de sabor que antes lhe escapavam. Tá rindo de mim? Perguntou ela, percebendo o olhar de ver. Não, só acho engraçado como transforma coisa comum em poesia. A cozinha é isso. Poesia com faca e fogo, respondeu, piscando. O riso veio fácil. Depois disso, Camila contou histórias de desastres culinários, como a vez em que queimou um pudim diante de críticos renomados. Heitor, a princípio reticente, acabou dividindo lembranças da infância. O pai ensinando a plantar milho, a mãe guardando receitas de bolo de fubá. A cada revelação, o silêncio entre eles parecia se estreitar. Quando um ajudante derrubou uma panela, Camila correu para resolver. Heitor observou de longe. Havia firmeza em cada gesto dela, mas também uma leveza que tornava o ambiente menos pesado. Voltou a pensar que a cozinha tinha sua própria música, diferente da roça.
mas igualmente disciplinada. No fim da manhã, ela preparou um café forte. Não é igual ao seu coado na fazenda, mas serve, oferecendo uma caneca. Tá bom. Forte como deve ser, elogiou. Houve um instante de silêncio confortável. Ela apoiou os cotovelos na mesa, ele ajeitou o chapéu nas mãos. O barulho da cozinha parecia distante, como se o mundo tivesse parado para ouvir o que não era dito. Sabe, Heitor, menos começou Camila. Não é só pelo sabor. Quando cozinho com os produtos, sinto que o prato tem raízes, que não é apenas comida, é história viva. Ele desviou o olhar, sem saber como responder. Sentia-se visto de uma forma nova, além da terra e da rotina. A despedida foi rápida, mas cheia de algo não nomeado. Camila se inclinou para agradecer, tocando de leve a mão dele ao pegar a caixa. O gesto simples ficou queimando na pele de Heitor durante todo o caminho de volta. Na estrada, pensou que talvez não fosse só fornecimento, talvez fosse o início de algo que, como as plantas, precisava de tempo, sol e água para crescer. E, embora não soubesse, já havia raízes brotando no coração dos dois. Na sexta-feira à noite, o restaurante estava cheio. Mesas reservadas, velas acesas, clientes vestidos de forma elegante. O pote de ferro se transformava quando o sol se punha, e Camila adorava esse clima vibrante. Queria que Heitor visse como os produtos da fazenda se transformavam em pratos disputados pelos clientes mais exigentes. Por isso, insistira para que ele fosse. Heitor chegou de camisa limpa, calça escura e botas recém-engraxadas. Não usava terno nem sapatos, mas era o que tinha de melhor. Assim que entrou, sentiu os olhares. Pessoas conversando baixo, copos de vinho tilintando, garçons ágeis passando entre mesas apertadas. O ar estava impregnado de perfumes e especiaria. Para ele, tudo parecia apertado e ruidoso demais. Camila Rowe recebeu na porta da cozinha. Radiante, que bom que veio, disse, segurando seu braço com naturalidade. Quero que veja a reação dos clientes ao prato que criamos juntos. Ela o conduziu até uma mesa próxima ao balcão, de onde poderia observar o salão e ainda assim ficar em um canto discreto. Serviu-lhe uma taça de vinho. Heitor a segurou com insegurança, preferindo o copo de água, que veio em seguida. Logo o prato da noite começou a sair. Tomates em diferentes estágios, flores de abobrinha recheadas, rúcula fresca. Os clientes elogiavam, tiravam fotos, brindavam. Camila passava de mesa em mesa, explicando a origem dos ingredientes. Sempre que mencionava da fazenda de Heitor, apontava discretamente para ele. Os olhares curiosos o deixavam desconfortável. Quando finalmente se sentaram juntos, Heitor falou baixo. Não precisava me expor. Não gosto de ser vitrine. Camila se surpreendeu. Não é exposição, é reconhecimento. Você merece. Não tô acostumado a isso. Gosto do meu canto. Tudo parece exagerado. Ela suspirou, tentando manter a calma. Heitor, não é exagero, é valorização. A cidade precisa conhecer o que você faz. Sem você, eu não teria metade desses pratos. Ele mexeu no guardanapo, sem encará-la. Mas eu não quero palco. Só quero plantar, colher e viver em paz. As palavras pesaram. Camila se recostou, o sorriso murchando. Viver em paz não precisa ser viver escondido. Achei que você pudesse se orgulhar disso. O silêncio entre eles se tornou desconfortável. Os ruídos do restaurante, que antes pareciam uma música animada, soaram como barulho insistente. Heitor terminou a água. Levantou-se devagar. Acho que isso não é para mim menos, disse, firme. Obrigado pelo convite. Camila tentou segurar o braço dele, mas desistiu. Apenas o acompanhou com um olhar até que sumisse pela porta. De volta à cozinha, tentou sorrir para os clientes, mas por dentro sentia-se incomodada. Não entendia como alguém podia rejeitar tanto reconhecimento. Ao mesmo tempo, lembrava do brilho nos olhos dele quando falavam sobre a terra. Talvez tivesse exigido cedo demais. Do lado de fora, Heitor caminhava rápido até o carro. A noite da cidade o envolvia com buzinas, luzes e pressa. Sentia-se fora de lugar, como um peixe em terra seca. Mas o que mais doía não era o ambiente, era a decepção estampada no rosto de Camila. Na estrada escura de volta à fazenda, o farol iluminava apenas alguns metros adiante. O coração dele estava pesado, como se tivesse deixado algo importante para trás. No restaurante, Camila servia mais um prato, repetindo mecanicamente as explicações. Mas cada palavra vinha sem cor, como se faltasse um tempero essencial. Dois mundos haviam se chocado naquela noite, o da simplicidade da roça e o da intensidade da cidade, e o resultado foi uma distância inesperada entre dois corações
que começavam a se encontrar. O sábado amanheceu silencioso na fazenda. O galo cantou, os cães correram pelo quintal, mas nada parecia preencher o vazio que ficou desde a noite anterior. Heitor acordou mais cedo do que de costume, como se o corpo quisesse se ocupar para não pensar. Cuidou das galinhas, verificou a irrigação, arrancou mato com energia desnecessária. Ainda assim, cada canto da horta lhe lembrava a Camila, a rúcula fresca, os tomates vermelhos, as flores de abobrinha, que ela valorizava como tesouros. Ele se sentou na varanda, com um caderno de anotações aberto, tentou escrever sobre o plantio, sobre a próxima lua, mas rabiscava e riscava de novo. A mão parava no meio da página, e a mente voltava para o olhar decepcionado dela. Não era arrependimento do que sentia menos o incômodo da cidade. Continuava real, mas era um peso perceber que a afastara. Na cidade, Camila enfrentava outro tipo de silêncio. O restaurante estava cheio no almoço, garçons correndo, clientes pedindo pratos, mas dentro dela não havia a mesma energia. Provava os caldos sem vontade, aprovava temperos sem entusiasmo. Cada folha de rúcula servida lembrava de onde viera. Cada flor de abobrinha recheada a fazia pensar em quem não quis ficar para ver o resultado. No intervalo da tarde, ela subiu ao terraço dos fundos, tirou o avental e respirou fundo. A cidade se estendia em prédios e buzinas, mas o coração dela buscava o silêncio da fazenda. Lembrou-se do modo como Heitor falava das chuvas, da paciência com que observava a terra. Havia ali uma calma que ela não encontrava em lugar nenhum. Na fazenda, o entardecer chegou lento. Heitor acendeu a lamparina da varanda e ficou observando o horizonte avermelhado. Sentia falta da voz de Camila preenchendo os espaços, do jeito dela transformar coisas simples em poesia. Um pensamento insistente rondava. E se eu não tivesse ido? E se tivesse ficado na fazenda, entregando só no mercado? Mas logo percebia que o problema não era a cidade em si, era o medo de não caber no mundo dela. Camila, por sua vez, escrevia no caderno de receitas. Rabiscava ideias de pratos, mas todos tinham referência direta aos produtos de Heitor. Escreveu: molho de tomate com raízes da roça, salada de folhas com silêncio da fazenda, flor de abobrinha recheada com lembranças, sorriu amarga. Até quando tentava afastar, a memória dele temperava tudo. A noite caiu. Heitor fechou as janelas, mas o vento frio atravessava frestas. A ausência era tão grande que parecia companhia. Quis ligar, mas não tinha coragem. Pensou em voltar ao restaurante, mas imaginou o salão cheio, os olhares, a pressão e recuou. Na cidade, Camila deitou cansada, mas o sono não vinha. O barulho da rua, antes habitual, agora parecia incômodo. Queria ouvir apenas o canto dos grilos, o latido distante de um cachorro, o som da enxada batendo na terra. Percebeu que, sem querer, havia levado parte daquele mundo para dentro dela. Na mesma hora, em lugares diferentes, ambos suspiraram fundo. Heitor, olhando para o teto da casa simples, Camila, encarando o abajur ao lado da cama. Nenhum dos dois sabia como, mas a ausência já não era só um espaço vazio, era uma presença constante. Lembrando que o coração, quando encontra eco, não se acostuma mais ao silêncio. A manhã de terça-feira começou diferente para Camila. O restaurante teria menos movimento no almoço, e ela decidiu que era hora de fazer algo fora da rotina. Pegou o carro cedo, passou no mercado para buscar alguns ingredientes complementares e seguiu rumo à estrada que levava à fazenda. Na cesta que descansava no banco do passageiro, levava um prato preparado especialmente para Heitor. Flores de abobrinha recheadas com queijo fresco, tomates assados lentamente e um molho de ervas que lembrava o cheiro da horta. O caminho parecia mais longo do que lembrava. Talvez fosse a ansiedade. As árvores alinhadas na beira da estrada, o pó levantando com os caminhões, tudo indicava que estava deixando a pressa da cidade para trás. E, à medida que avançava, sentia que também deixava para trás o orgulho que a impedira de procurá-lo antes. Heitor estava no galpão, consertando uma porta de madeira, quando ouviu o barulho de um carro se aproximando. Não esperava a visita, muito menos. Limpou as mãos no pano, ajeitou o chapéu e caminhou até o portão. Quando a viu descendo com a cesta nos braços, o coração acelerou, mas o rosto manteve a expressão contida. Vim trazer algo para você provar, disse Camila, com um sorriso cauteloso. E talvez conversar. Ele abriu o portão em silêncio, deixando que ela passasse. Sentaram-se na varanda, a mesa simples, recebendo o prato coberto por um pano de linho. Quando Camila retirou o tecido, o aroma encheu o ar, quente, fresco, convidativo.
Heitor respirou fundo, reconhecendo ali os frutos do seu trabalho transformados pelas mãos. Fiz pensando em você, confessou, na sua horta, no jeito que descreve o tempo da colheita. Achei que a comida podia ser uma ponte e não uma barreira. Heitor pegou um garfo, provou devagar. O sabor lhe trouxe memória e novidade ao mesmo tempo. Sentiu o campo e a cidade se encontrando no prato, como se duas músicas diferentes se encaixassem na mesma melodia. Tá, bom demais. Menos murmurou. Melhor do que poderia imaginar. Camila respirou aliviada. Não quero que pense que tentei mudar você naquela noite no restaurante. Só quis mostrar o quanto admiro o seu trabalho. Talvez eu tenha sido impaciente. Heitor a encarou por um momento, finalmente permitindo que a dureza dos olhos cedesse. Eu também fui duro demais. Não tô acostumado com aplauso, com holofotes, né? Sempre vivi na sombra da roça. Mas quando vi seu orgulho no olhar, não soube lidar. O silêncio que seguiu não foi desconfortável. Era um espaço onde as palavras encontravam repouso. Então, com coragem repentina, Camila tocou a mão dele sobre a mesa. Eu não quero que você mude, Heitor. Quero aprender a equilibrar. Sua calma é o que falta no meu mundo. Ele apertou de leve os dedos dela, como quem finalmente aceita o convite. A brisa balançava as folhas da goiabeira, e parecia que até a natureza aprovava aquele encontro. Talvez a gente consiga menos, disse ele, quase sorrindo, como na horta, misturando variedades, respeitando o tempo de cada uma. Camila sorriu mais largo, os olhos marejados de emoção. Ficaram ali, de mãos dadas, enquanto a cesta vazia repousava como testemunha de uma reconciliação simples e profunda. Naquele instante, a distância entre campo e cidade se reduziu. O gesto dela havia plantado uma nova esperança, e o coração dele, que antes resistia, começava a florescer. Na manhã seguinte, o sol parecia nascer mais leve sobre a fazenda. O canto dos pássaros Michurov-sei ao aroma de café recém-passado, e a varanda, que antes abrigava silêncios pesados, agora guardava lembranças recentes de risos e conversas. Heitor preparava as caixas para a entrega, mas a mente insistia em voltar ao toque das mãos de Camila sobre as suas. Pouco depois das 10, um carro se aproximou levantando poeira pela estrada. Ele reconheceu de imediato. Era o dela. Camila desceu sorridente, sem o avental de trabalho, apenas com um vestido simples que balançava no vento. Trazia nas mãos uma pequena sacola com pães que havia assado de madrugada. Vim reforçar o café da manhã, disse, oferecendo o pacote. E vê se você não mudou de ideia desde ontem. Heitor sorriu. Um gesto raro, mas sincero. Não mudei, não. Sentaram-se novamente na varanda, dividindo os pães, ainda mornos, com queijo da região. Entre mordidas e olhares, conversaram sobre os desafios de unir seus mundos. Ela, com os horários frenéticos do restaurante. Ele com o ritmo lento da fazenda. Parecia um contraste impossível. Mas a vontade de estarem juntos tornava qualquer dificuldade mais leve. Sabe, disse Camila, olhando para o horizonte verde. Sempre acreditei que a cozinha era o centro da minha vida. Mas desde que te conheci, percebi que tudo começa antes. Na terra, no cuidado, na paciência. Você me mostra isso sem precisar falar muito. Ele segurou a mão dela, firme, e respondeu. E você me mostra que o que planto pode ganhar vida de outro jeito. Nunca pensei que tomate ou rúcula pudessem carregar tanta emoção. O silêncio que se seguiu não era ausência, mas plenitude. Estavam ali, lado a lado, como se já fossem parte do mesmo cotidiano. No fim da tarde, decidiram ir juntos ao mercado. Heitor arrumou a banca como sempre, mas dessa vez Camila ficou ao lado dele, ajudando a atender cliente, explicando receita, rindo quando alguém perguntava como preparar as flores de abobrinha. A presença dela iluminava o espaço, e ele, acostumado a trabalhar sozinho, descobriu que a companhia tornava tudo mais leve. Quando o movimento diminuiu, Camila pegou uma folha de rúcula e a mordeu, repetindo o gesto do primeiro encontro. Lembra do dia em que provei isso aqui e disse que tinha encontrado o que procurava? Heitor acendeu. Pois eu não estava falando só da rúcula, menos completou, olhando nos olhos dele. Ele a puxou para perto, sem hesitar. O beijo aconteceu ali, entre caixas de verduras, e o burburinho, distante do mercado, simples, verdadeiro, temperado com tudo o que haviam vivido. De mãos dadas, caminharam para fora do corredor de barracas, carregando sacolas e sonhos. Não tinham todas as respostas, mas sabiam que estavam prontos para misturar a calma da terra com a intensidade da cozinha. E assim, entre sabores caseiros e promessas sussurradas,
nasceu um romance temperado para durar.